Ancelotti foi anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Após passar pela sua segunda passagem e a mais vitoriosa de sua carreira no Real Madrid, o treinador chega para comandar o Brasil na Copa de 2026, esperado para já estar na beira do campo na próxima data FIFA. São 5 Champions Leagues, taças em todas as grandes ligas europeias e para Edinaldo sempre foi o plano A. E agora, muito provavelmente, em seus últimos capítulos em sua carreira, o técnico vai buscar uma Copa do Mundo. Para muitos pode até ter um estilo mais paizão, só que a verdade não é bem assim, já que o treinador sempre se adapta muito às peças que tem disponível. Mas como vem Carlo Ancelotti? Como foi sua última passagem no Real Madrid e a sua relação com os atuais jogadores brasileiros? Vamos analisar isso hoje. Bom, finalmente o Ancelotti está anunciado, então já vamos aproveitar para fazer um vídeo sobre esse último trabalho e outros detalhes também. Só para deixar bem claro, eu vou falar principalmente sobre o desempenho dele no Real Madrid e também sobre como ele pode aplicar isso na seleção brasileira. Bem simples. Então vamos lá, mas antes disso, uma biografia bem resumida. Carlo Ancelotti como jogador atuou principalmente na década de 80, um meio-campista que só jogou no futebol italiano e até venceu a UEFA Champions League 2 vezes. Após o fim de sua carreira em 92, passou pela seleção italiana como auxiliar, enfrentando o Brasil na final da Copa do Mundo de 94. Ou seja, para quem não sabe, Copa do Mundo, Ancelotti e Brasil já tem uma relação há mais de 30 anos. Em seguida, o treinador iniciou sua carreira de fato no futebol italiano, tendo principalmente o Milan no período entre 2001 e 2009, onde venceu 2 Champions Leagues e fez história mais uma vez. Após isso, o Ancelotti passou por clubes como Chelsea, Paris Saint-Germain, o próprio Real Madrid e o Bayern de Munique, sendo vencedor em todos. E eu vou voltar bem rápido nessa primeira passagem dele no Real Madrid, porque a gente tem aqui alguns pontos que podem ser importantes. Primeiro, para entender a importância que o italiano teve na Espanha para a conquista da La Décima, já que o Real ficou muito tempo até conseguir esse feito. Também tem o fato do esquema utilizado, onde ele encaixa o trio BBC e usa o Di Maria como jogador por dentro, algo que poderia ser feito num possível esquema do Brasil com o nosso quarteto de ataque. Óbvio que tem muitas opções, mas eu só tentei trazer uma aqui. Então, resumindo, o Ancelotti conseguiu conquistar troféus em todos os países que disputou, muito por sua competência, mas também por sua característica, que para mim é o principal, de se adaptar aos jogadores que ele tem e adaptar isso no seu esquema. Isso provavelmente é um grande benefício aqui para nós, porque ele conhece todas as escolas de futebol dos grandes centros. Então, contra países que jogam de um jeito, ele vai saber e a gente vai ter muitas opções de futebol. A gente pode ter muitas variações com o Ancelotti no comando. Porém, antes da segunda passagem dele no Real Madrid, a verdade é que o Ancelotti já não estava numa ascendente na carreira e estava no Everton na Inglaterra, que apesar de um time grande, não é um dos maiores. Por lá ele até fez o time jogar futebol em determinado momento, mas que caiu com o tempo com um aproveitamento geral de 55%, até que chega uma ligação de Madrid. Zidane vinha mal das pernas na sua volta à Espanha, foi derrotado por Chelsea na UEFA Champions League e para mudar o rumo, a escolha foi alguém que já conhecia o clube, e por isso Carleto foi chamado. Vale também nos atentar a quem estava no Real Madrid naquele momento e o que eles foram se tornando com o tempo. A equipe contava ainda com remanescentes do tricampeonato da Champions de 16, 17 e 18, e também na frente com jogadores como Hazard e Bale que pareciam não querer mais estar ali. Por outro lado, jovens jogadores como Rodrigo e Vinícius estavam começando a ganhar mais minutos, mas os números ainda não eram dos melhores. Pegando o Vinícius como o melhor exemplo, em 18-19 seus números eram de 36 jogos com 8 gols e 9 assistências. Em 19-20 era de 38 jogos, 5 gols e 3 assistências, e em 20-21, 49 jogos, 6 gols e 5 assistências. Números esses que eu vou mostrar como melhoraram com o Ancelotti um pouco mais à frente, porque agora eu quero falar de desempenho. E se você for pensar na chegada do Ancelotti, sim, era esperado que o Real Madrid brigasse por todos os títulos, principalmente por ser o maior clube do mundo. Porém, ali a gente vivia uma reformulação, então não necessariamente era algo que seria esperado ou algo que seria tão cobrado como em outros anos. E aqui fica claro outro ponto que é muito importante no Ancelotti, que é como ele otimiza os jogadores que ele tem. Benzema nessa nova passagem do treinador viveu sua melhor marca de gols na carreira e no Real Madrid como um todo. Coisa que vale para o próprio Vini que eu acabei de falar, para o Toni Kroos que se aposenta jogando seu melhor futebol,
Bellingham e muitos outros, mas desportivamente vamos falar do ano de 2021-2022. Na La Liga, um título incontestável, contando ainda com Benzema em primeiro e Vini Júnior em segundo, dividindo a artilharia, com o brasileiro marcando mais gols em um ano do que nos 3 anteriores. Mas na Champions a pergunta que fica é como conseguiu ganhar, porque foi passando nos trancos e barrancos, ganhou a 14ª, mas a verdade é que foi pior que seu adversário em todas as fases, por pelo menos grande parte dos momentos. Claro que tem toda a mística da camisa do Real Madrid, que é muito pesada, principalmente em Champions League, mas a verdade é que o que foi o grande triunfo foi que o Real não morreu em nenhum momento. Nas oitavas contra o PSG fez um primeiro jogo terrível, mas em apenas um tempo no Bernabéu conseguiu virar o confronto, passando com uma vitória de 3-1. Contra o Chelsea na ida fora de casa fez um grande primeiro tempo com um hat-trick de Benzema, mas na volta sofreu para vencer e ganhou no final graças a Rodrigo, Modric e o próprio Benzema. Nas semis o jogo mais difícil. Foi amassado pelo City na Inglaterra, mas Vini Júnior fez um belo gol que recolocou o time no jogo e Benzema cavou seu pênalti, com na volta a grande virada de raio em menos de 3 minutos, que nem precisa ser muito comentada. Isso é um padrão aqui, o Real não jogou melhor na grande parte desses confrontos, mas soube sofrer e também soube vencer, foi muito mais efetivo. E esse espírito pode ajudar o Brasil numa Copa do Mundo. Às vezes você não vai ser o melhor time e nem vai ser o time que vai ter mais posse de bola, mas se você for mais efetivo num jogo de mata-mata, você consegue sim ir passando de fase e assim tem mais chance de ser campeão. Na decisão da Champions, em uma grande atuação de Courtois com gol de Vinícius Júnior, o Real Madrid mais uma vez era campeão da competição. Kroos, Modric e Casemiro se consagraram como um dos grandes trios de meio campo da história do futebol mais uma vez. Vini Júnior e Rodrigo iniciaram seu protagonismo no ataque do clube merengue e Benzema se sagraria como o melhor jogador do mundo ao final da temporada. De novo, consagrou seus atletas e otimizou o talento deles, mas tem um que é muito importante para nós e eu vou falar dele, que é o Casemiro. É um cara que saiu da nossa seleção há algum tempo, para mim não fez muito sentido porque a gente nunca teve ninguém melhor para repor ele, mesmo ele mal no United, e ele poderia ter sido uma liderança, tanto na Copa América quanto nas eliminatórias. E agora ele deve voltar sim com o Carlo Ancelotti. E eu digo isso porque muita gente já repercutiu como eles se dão bem, e o próprio Carleto já disse pro Casemiro que ama ele. Em entrevista para o El Chiringuito, Casemiro disse: "Entrei no escritório dele, ele se virou e estava chorando. Carlo me disse que não queria que eu fosse embora, que ele me amava muito. E com o Casemiro bem no United, a sua volta à seleção é praticamente certa." Beleza, temporada 22-23 é onde o Real começa devagarinho a sofrer com lesões que atrapalham muito o ano em si. O time merengue acabou perdendo o título para o Barcelona na La Liga, venceu apenas a Copa do Rei contra o Osasuna e chegou na semifinal da Champions League. E aqui a gente continua acompanhando a progressão do Vini, tá? Mais uma temporada boa, 23 gols e uma mudança bem notável. Eu não vou dar muita atenção para esse ano porque realmente o Real Madrid não foi bem em 2023, mas muito por uma questão do elenco mesmo. Perdeu alguns El Clássicos, foi realmente humilhado pelo Manchester City, mas, por exemplo, nesse jogo teve que usar o Camavinga de lateral esquerdo improvisado, o que provou que o elenco é curto. E essa é a verdade, o elenco é curto até hoje. Para 2024, entretanto, tivemos a saída de Benzema, mas a chegada de um dos melhores e mais promissores meio-campistas do futebol mundial. Se adaptando novamente a um novo esquema sem um centroavante, o Real voltou a ter um time de competitividade muito grande, com Carlo mais uma vez reinventando o jeito de jogar. E sobre o desempenho eu já vou falar, mas antes eu paro aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui e se você tá gostando desse, pode ser que você goste de outros, então vai, me dá uma chance. E agora vamos falar direto da temporada como um todo. No primeiro semestre, principalmente Bellingham jogava o melhor futebol de sua carreira, com gols em El Clássico e nome citado na busca da bola de ouro. No meio-campo, Toni Kroos fez sua melhor temporada, e principalmente nos momentos decisivos, Vinícius Júnior se destacou com mais um gol em final de Champions, decisivo também na semifinal, além de hat-trick na final da Supercopa da Espanha. Seus números na temporada que fariam dele o melhor do mundo FIFA foram de 40 jogos, 25 gols e 12 assistências. E olha, ele chegou no Real Madrid com o nosso brasileiro sendo uma dúvida e uma promessa e transformou ele em um dos melhores do mundo em uma realidade. Para essa temporada atual, eu já fiz um vídeo falando sobre ela e também sobre como o Real Madrid, mais detalhadamente, não deu certo nesse ano. Vai lá assistir que tá muito legal, lá eu falo somente sobre o ano de 2025, onde apesar do Real Madrid ter ganhado a Supercopa da UEFA e o Mundial, não disputou o que gostaria de ter disputado. Só que agora, depois desse último El Clássico, eu posso finalmente atualizar alguns números, porque o confronto entre Barcelona e Real Madrid esse ano foi, digamos, complicado.
Além da queda do jeito que foi para o Arsenal, o Real perdeu para o Barcelona em tudo o que disputou. Sofreu com Lamine Yamal e no total, depois do 4-3, o Real sofreu 16 gols do Barça esse ano e marcou apenas 7. Falando de Brasil, Edinaldo Rodrigues, desde a saída de Tite em 2022, sempre quis Ancelotti, e mesmo com todas as falhas gigantescas em sua gestão, dessa vez ele conseguiu e o Carleto será o comandante da seleção brasileira. Então, pelo que você conhece e também pelo que você já viu nesse vídeo, resumidamente, o Ancelotti já conquistou tudo o que ele queria. 5 Champions Leagues, ligas em todos os grandes centros europeus. Então, podemos dizer que a Copa do Mundo pode ser um grande final, um último objetivo nos últimos capítulos da carreira dele. Mas o que tem de ruim e o que tem de bom na chegada do Ancelotti nesse momento no Brasil? Vou tentar traçar um paralelo. De positivo, é importante ressaltar o fator adaptativo, onde Ancelotti se adapta aos jogadores e não tem um esquema tático específico definido. A afinidade dele com os melhores jogadores brasileiros da atualidade, como Vinícius Júnior, é clara, além de um profundo conhecimento do futebol europeu, de ser um treinador de primeira prateleira. Poderemos ver um Brasil jogando com a bola, mas sabendo também fazer ataques rápidos, e a liderança e o respeito se tornarão algo muito mais visível. De negativo, a resposta é só uma: o tempo. Pelo que é dito, ele só tem contrato até o fim da Copa de 2026. Pode renovar, só que pode ser sim que não dê certo, porque o futebol não é uma ciência exata. E esse fator do tempo também influencia o fato dele não conhecer tão bem os jogadores que atuam no futebol brasileiro. O que é um problema? Não necessariamente, porque a maioria da base dos jogadores que estão na seleção brasileira já jogam na Europa e esses ele conhece muito bem. Quem pode se ferrar é talvez um Pedro, um Gerson, que nesse primeiro momento não tenham tanto espaço. Óbvio que Edinaldo escolhe o Ancelotti, que é uma escolha correta de uma forma que beneficia ele em todas as frentes. É um escudo na imprensa, internamente também, e com isso ele vai ter um respaldo maior nas crises que ele se encontra. O italiano sai do Real Madrid nessa segunda passagem mais uma vez para entrar na história. Foram 11 títulos em 4 anos que o credenciam como a passagem mais vitoriosa de um técnico no maior clube do mundo. E os números de 5 Champions, mais títulos nas principais ligas, o colocam no top entre os melhores treinadores da história do futebol. O seu estilo tático também se adapta muito bem, o que, tendo em vista os nossos jogadores e a falta de um padrão que temos atualmente, será uma boa aposta para arrumar a casa. Por outro lado, a CBF dessa vez acerta um nome, e o futuro do Brasil parece finalmente ter um rumo, depois das recentes vergonhas que passamos. E bom, eu quero saber de você, o que você acha do Ancelotti, dessa atual passagem dele no Real Madrid, e também sobre o que vai ser na seleção brasileira, porque esse vídeo acaba aqui. Gostaria de pedir mais uma vez para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso vai me motivar a fazer mais vídeos e também a trazer outros tipos de conteúdo por aqui. Espero de verdade que agora vá e que o Brasil finalmente se encontre e consiga fazer uma boa Copa do Mundo, porque a fase de Dorival, Diniz e outros técnicos que não funcionaram já passou. Então vamos tentar ter só alegria agora. Mas no mais, é isso. Eu vou continuar falando de seleção brasileira aqui no canal e eu te agradeço por ter visto até aqui. Um grande abraço, valeu, é nóis!